Deus está o descanso que a sua alma precisa. Você não está cansado apenas fisicamente, você está cansado de tanto barulho por dentro, de tantas vozes disputando sua atenção, de tantas pressões invisíveis que ninguém vê, mas que consomem sua alma todos os dias. O problema é que enquanto o barulho continua, Deus continua falando, e muitas vezes não é Ele quem se cala, somos nós que não conseguimos mais ouvir. Existe um cansaço que não se resolve dormindo, um peso que não sai com descanso físico, porque ele nasce no lugar onde a alma deixou de parar para escutar. A vida se tornou acelerada demais, exigente demais, ruidosa demais, e sem perceber você aprendeu a sobreviver no automático, resolvendo tudo, respondendo tudo, seguindo em frente, mas sem escutar o que está acontecendo dentro de você. Deus não compete com o barulho, Ele espera o silêncio. E talvez por isso você sinta que algo está fora do lugar, mesmo fazendo tudo certo por fora. A Bíblia nos mostra que Deus sempre falou nos lugares silenciosos, nos intervalos, nos momentos em que alguém teve coragem de parar. Ana não gritou no templo, não fez discurso, não chamou atenção, mas derramou sua alma em silêncio. E aquele sussurro foi mais alto no céu do que muitas palavras ditas em voz alta. Neemias, diante de uma decisão que mudaria sua história, não fez uma oração longa, ele fez uma oração silenciosa, rápida, interna, e Deus respondeu. Até Jesus no Getsêmani precisou parar tudo, se afastar do barulho, dos discípulos, das expectativas, para ouvir o Pai antes da cruz. Isso revela algo profundo. Quem não para ouvir, corre o risco de tomar decisões importantes sem direção espiritual. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, fazendo escolhas, seguindo caminhos, carregando responsabilidades, mas com a alma inquieta, confusa, cansada, sem clareza. O salmista entendeu isso quando orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Essa não é uma oração de quem está perdido. É a oração de quem quer alinhar o coração antes de continuar. Deus não quer apenas falar com você, Ele quer ser ouvido, mas ouvir exige pausa. Ouvir exige coragem para silenciar as distrações externas e encarar o que está desorganizado por dentro. Muitas vezes evitamos o silêncio porque temos medo do que vamos encontrar quando tudo se cala. Medo de emoções reprimidas, de dores antigas, de perguntas sem resposta, de inquietações que foram ignoradas por tempo demais. Mas Deus não revela para acusar, Ele revela para curar. O silêncio diante de Deus não é um lugar de condenação, é um lugar de alinhamento. É ali que a alma começa a respirar de novo. É ali que o coração encontra descanso. É ali que a mente desacelera. Talvez hoje Deus não queira que você faça mais, resolva mais ou corra mais. Talvez Ele só queira que você pare. Pare de tentar controlar tudo. Pare de tentar entender tudo sozinho. Pare de fugir do silêncio. Porque quando você para ouvir, Deus começa a organizar o que estava confuso, curar o que estava ferido e direcionar o que estava perdido. Esse devocional não é um chamado para agir rápido. É um convite para parar com intenção, respirar com consciência, escutar com o coração aberto e permitir que Deus fale onde o barulho vinha dominando. Não resolva nada ainda. Não tome decisões agora. Apenas fique aqui, pare e comece a ouvir. Quando você para de fugir do silêncio, começa a perceber coisas que estavam abafadas pelo excesso de ruído ao redor e dentro de você. O silêncio revela, mas também acolhe. Ele não expõe para ferir, expõe para alinhar. É no silêncio que Deus começa a organizar pensamentos confusos, sentimentos misturados e decisões mal resolvidas. Muitas inquietações não são falta de fé, são excesso de barulho.
barulho de expectativas externas, barulho de cobranças internas, barulho de comparações constantes, barulho de uma vida que não desacelera nunca. E enquanto tudo isso fala alto, a voz de Deus continua suave, firme e constante, esperando que você esteja disposto a escutar. O problema não é que Deus não esteja falando. O problema é que poucas pessoas ainda sabem parar para ouvir. O coração humano se acostumou a ruídos, notificações, urgências e pressas. Mas Deus ainda fala no ritmo da alma. Por isso, quem não aprende a parar, acaba vivendo sempre reativo, nunca intencional, respondendo a tudo, mas sem direção, fazendo muito, mas entendendo pouco, produzindo resultados, mas acumulando cansaço. Deus não quer apenas resolver problemas externos. Ele quer tratar a inquietação interna que te impede de descansar, mesmo quando tudo parece estar sob controle. Talvez você tenha aprendido a funcionar no caos, mas Deus quer te ensinar a viver em descanso. Descanso não é ausência de desafios, é presença de direção, é saber quando avançar, é saber quando esperar, é saber quando calar, é saber quando ouvir. O salmista não pediu respostas imediatas, ele pediu que Deus sondasse seu coração. Isso exige maturidade espiritual. Exige humildade para reconhecer que nem tudo o que sentimos entendemos. Nem tudo o que pensamos está alinhado. Nem tudo o que decidimos vem de Deus. Quando você permite que Deus sonde seu interior, Ele começa a mostrar o que precisa ser ajustado antes que se torne um peso maior. Às vezes, a inquietação não vem do problema em si, mas da falta de alinhamento entre o coração e a vontade de Deus. Por isso, parar para ouvir não é perder tempo, é ganhar clareza, é permitir que Deus fale antes que você fale, é permitir que Ele direcione antes que você haja, é confiar que ouvir Deus primeiro evita arrependimentos depois. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te convidando a silenciar menos o coração e mais as distrações, silenciar as expectativas alheias, silenciar a pressa que não vem de Deus, silenciar a culpa que não foi gerada por Ele e ouvir o que realmente importa, ouvir o que traz paz, ouvir o que alinha, ouvir o que cura. Deus não se revela no desespero, Ele se revela na entrega. Ele não força a atenção, Ele espera a disponibilidade. E quando você escolhe parar para ouvir, algo começa a mudar dentro de você antes mesmo de qualquer mudança externa acontecer. Essa mudança começa no coração, na mente, na alma, e prepara o caminho para tudo o que Deus ainda vai fazer. Ainda não é o momento de concluir. Ainda há mais para ouvir, mais para discernir, mais para receber. Permaneça aqui, silencie, respire e continue ouvindo. Chega um momento em que Deus não quer apenas que você se sinta melhor, Ele quer que você viva de forma diferente. Ouvir Deus não é apenas um exercício espiritual bonito, é uma responsabilidade que gera mudança prática, porque toda vez que Deus fala, Ele não fala apenas para consolar, Ele fala para alinhar, e alinhamento, quase sempre, exige confronto. Não confronto duro, acusador ou pesado, mas aquele confronto amoroso que revela o que precisa ser ajustado antes que se torne um problema maior. Muitas pessoas até gostam da ideia de ouvir Deus, desde que Ele confirme aquilo que já decidiram fazer. Mas ouvir de verdade significa estar disposto a mudar de rota quando Ele aponta outro caminho. Na vida prática, isso aparece de formas muito simples. Às vezes, Deus pede silêncio quando você quer responder. Às vezes, pede espera quando você quer agir. Às vezes, pede renúncia quando você quer insistir. E é exatamente aí que muitos se inquietam, porque ouvir Deus exige abrir mão do controle, abrir mão da pressa, abrir mão da necessidade de ter todas as respostas agora.
Abrir mão da ideia de que tudo precisa acontecer no seu tempo. Quantas vezes você já tomou decisões importantes baseado apenas na ansiedade de resolver logo algo que estava te incomodando? Quantas vezes você agiu para aliviar a pressão, mas depois percebeu que aquilo te trouxe mais peso do que paz? Isso acontece quando fazemos escolhas sem ouvir Deus primeiro. O silêncio de Deus nunca é abandono, muitas vezes é proteção. Ele se cala não porque não se importa, mas porque está te ensinando a esperar com maturidade. Na rotina corrida, ouvir Deus exige intencionalidade, exige parar antes de responder aquela mensagem, exige refletir antes de aceitar aquela proposta, exige discernir antes de tomar aquela decisão que parece urgente, mas não é essencial. Deus não grita para competir com o barulho do mundo. Ele continua falando da mesma forma, esperando que você ajuste o ritmo para conseguir escutá-lo. Por isso, tanta gente se sente cansada, mesmo fazendo coisas boas, porque está fazendo sem direção clara. Quando você ouve Deus, suas decisões passam a ter propósito, não apenas resultado imediato. Passam a gerar paz no processo, não apenas alívio momentâneo. Na Bíblia, vemos homens e mulheres que aprenderam a parar para ouvir antes de agir, e isso mudou completamente o curso de suas histórias. Neemias orou antes de falar com o rei. Davi consultava o Senhor antes de ir à batalha. Jesus se retirava para lugares solitários antes de enfrentar multidões. Todos eles entendiam que ouvir Deus vinha antes de qualquer movimento visível. Hoje, o Espírito Santo continua chamando você para esse mesmo lugar de discernimento. Não para te paralisar, mas para te preparar. Não para te confundir, mas para te direcionar. Não para atrasar sua vida, mas para evitar feridas desnecessárias no caminho. Talvez você esteja vivendo um tempo em que precisa mais ouvir do que falar, mais discernir do que reagir, mais confiar do que controlar. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Deus trabalha profundamente naqueles que aprendem a ouvir com o coração aberto e obediente. E esse processo continua. Ainda há mais confronto amoroso, mais aplicações práticas, mais alinhamento interior. Permaneça aqui. Ainda estamos caminhando. Uma das maiores resistências à voz de Deus não é a rebeldia explícita, é a falsa prudência disfarçada de maturidade. É quando a pessoa diz que está esperando, mas no fundo está apenas adiando a obediência por medo do que pode perder. Muitas vezes chamamos de cautela aquilo que na verdade é insegurança espiritual. Chamamos de sabedoria aquilo que é apego ao controle. E chamamos de tempo de Deus aquilo que é resistência em mudar. Deus conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Ele sabe quando você está esperando por direção e quando está apenas esperando coragem. Ouvir Deus nesses momentos é desconfortável, porque Ele toca exatamente no ponto que você evita. Ele não começa falando sobre o que está errado ao redor, ele começa falando sobre o que precisa ser tratado dentro. É por isso que tanta gente prefere manter o barulho, porque o silêncio revela coisas que exigem decisão. No silêncio, você percebe que algumas escolhas não foram guiadas pela fé, mas pelo medo de ficar para trás. No silêncio, você entende que algumas atitudes não foram obediência, foram apenas tentativa de autopreservação. E quando essa percepção vem, surge a pergunta que ninguém gosta de responder. O que Deus já falou, que você ainda não colocou em prática? Não porque você não ouviu, mas porque ouvir exigiria mudança. Talvez seja um pedido de perdão que você vem adiando. Talvez seja um relacionamento que precisa de limites claros. Talvez seja uma decisão que Deus já confirmou, mas você insiste em reavaliar, esperando outra resposta. Deus não muda sua direção porque você tem medo. Ele muda você para que consiga caminhar na direção certa.
A obediência diária não acontece em grandes gestos heróicos. Ela nasce em pequenas escolhas silenciosas. Escolher ouvir antes de reagir. Escolher esperar antes de decidir. Escolher confiar antes de entender tudo. É assim que a fé amadurece. Não pela ausência de dúvidas, mas pela disposição de obedecer mesmo com dúvidas presentes. Quando você aprende a ouvir Deus, sua alma começa a desacelerar. A ansiedade perde força. A comparação perde espaço. A necessidade de provar algo para alguém começa a desaparecer. Porque você entende que não precisa correr para validar sua vida. Você precisa caminhar para alinhar seu coração. Deus não está interessado apenas no que você faz. Ele está profundamente interessado em quem você está se tornando. E esse processo exige tempo, escuta e rendição. Exige aceitar que nem tudo será resolvido rápido. Exige confiar que Deus trabalha mesmo quando você não vê movimento imediato. Ouvir Deus é aprender a descansar, sem parar de obedecer. É caminhar com consciência, não com pressa. É permitir que Ele ajuste seus pensamentos antes de ajustar suas circunstâncias. Se você sente que esse processo está lento demais, talvez Deus esteja fortalecendo suas raízes antes de permitir novos frutos. E raízes profundas não se constroem com pressa. Elas se formam no silêncio, na constância e na obediência diária. Esse não é um tempo perdido. É um tempo de preparação. E ainda há mais. Ainda há entrega. Ainda há oração. Ainda há descanso. Seguimos. Chega um momento em que Deus não quer mais apenas que você entenda. Ele quer que você se renda. Porque entender muda a mente, mas render-se transforma o coração. Depois de ouvir, refletir e ser confrontado, o próximo passo sempre será a entrega. Entrega do controle que você tentou manter por tanto tempo. Entrega das respostas que você exigiu antes da hora. Entrega das justificativas que você criou para não obedecer completamente. Deus não exige uma entrega barulhenta, dramática ou performática. Ele espera uma entrega honesta, silenciosa e profunda, aquela que acontece quando você para de lutar internamente e decide confiar. Confiar mesmo sem ter todas as certezas. Confiar mesmo sem enxergar todo o caminho. Confiar mesmo quando o silêncio ainda permanece. É nesse lugar que a alma começa a descansar de verdade. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de carregar sozinho o que nunca foi seu peso. Deus nunca pediu que você sustentasse o futuro com suas próprias forças. Ele apenas pediu que você caminhasse em obediência hoje. Muitas pessoas vivem cansadas porque estão tentando prever, controlar e proteger tudo ao mesmo tempo. Mas o descanso espiritual começa quando você aceita que não precisa ter domínio sobre tudo para estar seguro. O descanso nasce quando você entende que Deus continua sendo Deus, mesmo quando você não entende seus caminhos. Agora, permita-se entrar em oração. Não uma oração apressada, não uma oração decorada, mas uma conversa sincera entre você e o Pai. Talvez você precise dizer a Deus que está cansado. Cansado de decidir sozinho. Cansado de carregar expectativas. Cansado de tentar ouvir muitas vozes ao mesmo tempo. Diga a Ele exatamente como sua alma está. Deus não se escandaliza com a sua verdade. Ele já conhece suas inquietações antes mesmo que você consiga colocá-las em palavras. Enquanto você ora, permita que o Espírito Santo traga à sua memória aquilo que precisa ser entregue hoje. Não tudo de uma vez. Apenas o que Ele está pedindo agora. Pode ser um medo, pode ser uma mágoa. Pode ser uma decisão que você vem adiando. Pode ser um ritmo de vida que precisa ser ajustado. Não resista a esse momento. O silêncio aqui não é vazio, é presença. Deus está trabalhando enquanto você se rende. Ele está alinhando
o que estava confuso, está acalmando o que estava inquieto, está fortalecendo o que estava frágil. Permaneça nesse lugar por alguns instantes. Respire fundo, descanse sua mente, acalme sua alma. Deus ainda vai falar, mas agora Ele quer que você apenas permaneça. Agora, deixe que essa entrega se transforme em uma oração simples, sincera e profunda, sem pressa de terminar, apenas permitindo que Deus continue trabalhando no seu interior. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes falamos demais, pensamos demais e ouvimos de menos. Reconhecemos que o barulho externo e interno nos fez perder a sensibilidade para perceber a Tua direção diária. Hoje nós escolhemos parar de reagir automaticamente, parar de decidir com base apenas na urgência, parar de tentar controlar aquilo que pertence somente a Ti. Ensina-nos, Espírito Santo, a cultivar um coração sensível à Tua voz, mesmo quando ela vem suave, mesmo quando ela pede espera, mesmo quando ela confronta nossas pressas. Que aprendamos a ouvir antes de falar, a discernir antes de agir e a confiar antes de entender. Que o silêncio deixe de ser um lugar de fuga e se torne um lugar de encontro. Que nele serramos curados, alinhados e fortalecidos para continuar o caminho com mais consciência espiritual. Se existe agora alguma inquietação no coração de quem ouve essa oração, que ela seja colocada diante de Ti com confiança e descanso. Que nenhuma ansiedade governe as decisões que precisam ser tomadas. Que nenhuma pressão externa roube a paz interior que vem da Tua presença. Agora, permita-se alguns instantes de silêncio consciente. Respire fundo. Não formule pedidos apenas até. Deixe Deus reorganizar pensamentos, emoções e prioridades. Que esse silêncio seja fértil. Que ele produza clareza. Que ele gere direção. Antes de encerrarmos, eu quero te convidar a uma atitude simples hoje. Se essa mensagem te ajudou a desacelerar por dentro, escreve aqui nos comentários apenas a palavra ouvir, como um posicionamento do seu coração diante de Deus. Essa palavra é um lembrete de que você escolhe viver atento à voz do Senhor no seu dia a dia. Se esses devocionais têm te ajudado a alinhar fé, ritmo e decisões, permanece caminhando comigo diariamente. Se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens que trazem direção, descanso espiritual e maturidade na fé. Eu vou deixar fixado nos comentários uma indicação de leitura devocional diária que pode te ajudar a sustentar esse hábito de ouvir Deus com mais constância. É o devocional Café com Deus Pai, e usando o meu cupom de desconto, você consegue acessar essa leitura com um valor especial para te acompanhar todos os dias. Se você conhece alguém que vive sempre correndo, sempre sobrecarregado e com dificuldade de ouvir a voz de Deus, compartilhe esse devocional com essa pessoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te ensine a parar sem culpa, a ouvir sem medo e a caminhar com direção. Que a sua alma encontre descanso mesmo antes das respostas chegarem. Respire mais uma vez. Silence, pause e continue ouvindo.